Hoje vamos resumir, pessoal, todo o surgimento da vida na Terra em um vídeo. Nos vídeos anteriores a gente viu toda a cronologia do surgimento, desde a matéria, desde o átomo. Então, recapitulando, toda a matéria, seja sólido, líquido ou gasoso, é feita por átomos, que são bolinhas que são constituídas pelos elementos químicos da tabela periódica, né? Essas bolinhas se juntam e formam moléculas, né? Dois ou mais átomos já são moléculas. E para a vida, aqui no tema do nosso vídeo, teremos as moléculas orgânicas, que são os lipídios, carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos. O ácido nucleico importante para o surgimento da vida é o RNA, o primeiro RNA. De que forma ele surgiu e conseguiu se autorreplicar de alguma forma. Então, as teorias mais aceitas hoje em dia é que ele tenha sido envolto por uma cápsula lipídica que o protegeu do ambiente externo, e a partir daí, de alguma forma, o grande mistério atual é como ele se reproduziu. Essa estrutura seria o primeiro ancestral de todos, o chamado FUCA, abreviado em inglês. Após isso, temos o surgimento do DNA. O DNA ele já tem duas fitas, ele é mais complexo do que o RNA, e atualmente o DNA tem funções de passar informações genéticas. Hoje o RNA tem funções mais da síntese de proteínas, né? Por isso também é um mistério. Provavelmente o primeiro RNA possuía funções de informações genéticas, né? Outra coisa muito curiosa, que pode ser um sinal, um indício, uma pista desta época, é que alguns dos vírus conseguem usar, todo mundo sabe que os vírus são parasitas obrigatórios, né? Eles não conseguem se reproduzir fora da célula de um hospedeiro. Porém, alguns vírus conseguem passar o RNA. Ou seja, pode ser que, apenas uma suposição, que tenha sido dessa mesma forma. O RNA antigamente servia como informação genética e com o tempo passou essa função para o DNA, enquanto o RNA, à medida que os seres ficaram mais complexos, passou apenas com a produção a síntese de proteínas, né, que é essencial para o funcionamento do corpo, né, para a constituição corporal de todos os seres. A partir de já possuir um DNA, nós temos o primeiro fóssil concreto de vida, que são os estromatólitos da Groenlândia e da Austrália, que possuem 3,8 bilhão de anos. Ou seja, provavelmente esse processo de surgimento da vida aconteceu entre 4,5, que é a idade da Terra, antes disso não é possível, né, dentro da Terra, até 3,8. A partir daí já temos os chamados estromatólitos, que são camadas. Se você passar por eles, você não vai perceber, são como pedras. São camadas fossilizadas de micro-organismos, né? Tem vários, tem de algas, tem de outros protozoários, mas esses datados muito antigos refletem as cianobactérias. Logo depois, todas as bactérias, após o surgimento das bactérias e das arqueias, que são dois seres microscópicos similares a olho nu, porém muito distintos geneticamente falando. Uma arqueia, para você ter uma ideia, é mais próximo de nós humanos do que das bactérias. E foram as arqueias que viriam a gerar toda a linhagem de todos os animais, plantas e fungos. Enquanto as bactérias se restringiram apenas ao seu reino ali, né? Após isso, houve a oxigenação do planeta Terra, após as cianobactérias começarem a preencher o espaço da atmosfera terrestre com esse gás. Muitos desses seres o oxigênio era altamente tóxico para eles e foram extintos com o surgimento do oxigênio, enquanto surgiram outros, né? Então existe uma grande linha de corte na vida na Terra com o surgimento do oxigênio. 2 bilhões, entre 3 e 2 bilhões de anos atrás ali, né? Enquanto
nós teríamos o surgimento dos eucariontes. O que são os eucariontes? Enquanto as bactérias e as arqueias são procariontes, né? Tudo que vem pro é primeiro, né? Antes, antigo. Após, nós tivemos um evento muito significativo, ou um dos mais importantes para a evolução da vida na Terra, inclusive a nossa, que foi a teoria da endossimbiose. O que é isso? Quando uma bactéria muito provavelmente tentou parasitar uma arqueia maior e ficou presa dentro da mesma. Isso levou essa bactéria não foi digerida e de alguma forma eles criaram um mutualismo, ou seja, essa bactéria começou a viver dentro dessa arqueia, claro que fornecendo, realizando trabalhos que foram mutuamente benéficos, né? E com isso há o surgimento dos eucariontes, né? E da mitocôndria. Essa bactéria hoje é a nossa mitocôndria dentro das nossas células. Como que a gente sabe disso? A partir do rastreamento do DNA mitocondrial, né? Que apenas é passado entre as mulheres, né? A parte feminina da nossa espécie. Então essa bactéria e essa arqueia formaram o primeiro organismo eucarionte, né? Alguns protozoários primitivos, os primeiros protozoários ali, nos próximos vídeos eu vou explicar melhor o que é um protozoário, né? É um termo muito amplo, não reflete um grupo, é apenas uma designação para vários seres que não têm parentesco entre si, que não sejam animais, plantas e fungos, basicamente. Então esse protozoário, existem protozoários bem primitivos que não possuem mitocôndrias. Ainda está em estudo se eles são anteriores à endossimbiose ou se perderam mitocôndrias posteriormente, né? Por falta de uso, enfim. Um segundo parasitismo forneceu uma segunda endossimbiose, que foi uma cianobactéria dessa vez. Portanto, as cianobactérias, aqui é muito importante, são os seres primordiais que realizam fotossíntese, né? São bactérias verdes, basicamente. Foram chamados historicamente de algas, né? E depois foi visto que eram bactérias. Elas entraram em uma célula que seria ancestral das plantas e algumas algas. Por isso, as plantas e algas verdes, algas vermelhas, herdaram esse poder de realizar fotossíntese, enquanto a nossa linhagem dos animais e dos fungos e das amebas já tinha se separado antes. Ou seja, a gente recebeu apenas uma bactéria que se tornou as mitocôndrias, enquanto as plantas e as algas verdes receberam duas entradas diferentes de duas bactérias, né? As cianobactérias, que deram origem, ou deram a habilidade de realizar fotossíntese ali, né? Retirar açúcar a partir da luz do sol, né? Enquanto as bactérias que são hoje, sabemos até quais eram e quais são atualmente as bactérias que realizaram essa endossimbiose em nós animais, né? No nosso ancestral, né? Antes de existir animais, fungos e amebas. Hoje elas são as chamadas pseudomonadotas. É um filo bacteriano chamado pseudomonadotas. Antigamente eram chamadas de proteobactérias, né? Então esse grupo de bactérias é muito importante, que está na nossa de certa forma dentro da nossa linhagem também, né? Não sendo um ancestral direto, né? Porque entrou via uma tentativa de parasitismo, mas são elas, enquanto as plantas e as algas receberam tanto essas bactérias pseudomonadotas quanto as cianobactérias. Após isso, a gente vai começar a ver o surgimento dos animais e plantas e fungos visíveis, multicelulares. Até aí, 1,5 bilhão mais ou menos anos atrás, a gente não viria nada vivo. Tudo isso que eu falei até agora não poderia ser visto por nós, né? Eram todos fenômenos
microscópios, mas o surgimento dos organismos multicelulares vai ficar para o próximo vídeo.